gente observa uma coisa, que até parece que, como o nosso presidente colocou, diga ao fraco que eu sou forte, a parte B do versículo, porque o restante do livro parece que é somente trazendo as pessoas de uma situação difícil. Porque quando Joel escreve, começa no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: e Joel, filho de Beliel, ele aparece, então Joel começa agora a trazer uma profecia, e a profecia que ele traz, uma profecia diferente, e ele diz para os povos, dizendo o seguinte para eles: vocês devem se consertar, vocês precisam se colocar na presença de Deus, vocês precisam estar pronto. Então até parece que seria uma mensagem de exortação, mas ele estava exortando o povo, porque Joel era profeta. Meus queridos irmãos, outro dia ouvi alguém dizendo que para ser profeta não pode ser amigo do povo. Profeta não tem amigo, porque o profeta, quando ele fala aquilo que Deus manda, não é todos que gostam, porque o que Deus fala é verdade, e o que Deus quer não é que você tenha uma fazenda, não é que Deus é contra. O que Deus quer não é que você tenha um avião, não é que você tenha um apartamento, não é que você tenha uma mansão. Antes de todas essas coisas, o que Deus quer é que você tenha salvação. É por isso que Deus investiu na minha e na sua salvação. Então, queridos e amados irmãos, aí Joel vem dizendo o seguinte: olha Israel, sabe por quê? Eu quero dizer para vocês que vai vir uma grande provação para vocês, vai vir uma nuvem de gafanhoto, porque Deus está irado com vocês. Por que Deus está irado com Israel? Porque Israel tinha distanciado, Israel estava desviado da casa do Senhor, e quando Deus foi vendo que Israel estava passando, aí Deus vai e chama o profeta e disse: meu filho, vai até lá, convida o meu povo de volta, eu não quero perder o meu povo. Se tem alguém nesta noite aqui dizendo assim: o Senhor me esqueceu, eu estou no vale, eu estou na prova, eu não recebo nada, uma profecia, eu não sinto mais nada no mundo, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está preparando um profeta para falar contigo nesta noite, porque Ele não te esqueceu, Ele te ama e Ele investiu em você, na tua salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Ele vai dizer que Deus irá mandar uma chuva de gafanhotos. E quando Ele diz que vai mandar uma chuva de gafanhotos, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que eles andavam como cavalos, tinha cabeça como cavalos, eles andavam tão aparelhados que nenhum desviava nem para um lado e nem para o outro. A história diz que quando eles entraram ali na cidade, eles destruíam tudo, subiam pelas paredes, entravam pela janela, ia devorando tudo. Mas Ele classificou as formas ou as fases daqueles gafanhotos, e Ele diz que veria o gafanhoto cortador, e ele estaria cortando todas as plantações. E quando Ele corta as plantações, Ele disse: e o que deixou do gafanhoto cortador, então o gafanhoto devorador o comeu. Mas o que deixou o gafanhoto devorador, o gafanhoto migrador comeu. E o que deixou o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador comeu. Então foi acabando com tudo. Mas a planta, quando ela é cortada, ela ainda dá brotos e ela frutifica e pode voltar a uma árvore. Então, quando é cortada a planta, ainda há uma esperança. E alguém ali, o cultivador, poderia estar dizendo: ainda tem uma esperança. Mas quando eles partiram, que vieram o gafanhoto migrador para comer o que o cortador tinha deixado, então eles começaram a pensar desta forma: o migrador, ele passa um tempo aqui e ele sai daqui e vai para lá. Antes de terminar
de devorar tudo aqui, ele muda para o outro setor. E eles esperavam que os gafanhotos migradores então saíssem e o que sobrasse daria de voltar a cultivar novamente, crescer e frutificar. Mas sabe o que acontece? Os gafanhotos migradores vai embora, aí vem o gafanhoto devorador. O devorador chega, e quando o devorador chega, ele acaba com tudo. A história diz que ele pegava as figueiras, ele roía a casca da figueira, os seus sarmentos se tornavam brancos, estava tudo acabado, estava tudo dilacerado. Aí então ele veio dizer para o povo: vocês que estavam alegres, agora estão tristes, porque acabou a fartura, não existe mais comida para vocês comerem, e nem água existe, porque também não haverá chuva. E quando ele profetiza daquela forma, eles viram que os gafanhotos chegaram e foram devorando tudo. O povo começou a clamar, começou a observar de um lado para o outro e dizendo: mas o que é isso que está acontecendo? Porque agora não haverá mais nada, não tem nada